Bom dia, companheiros e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Diretoria em Foco. Doutora Karina, com a palavra. Olá, boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria, né? Hoje nós estamos iniciando mais uma quinta-feira aqui com o programa Diretoria em Foco, trazendo muitas informações a toda a categoria, assuntos gerais, né? Falando sobre piso salarial, sobre questões envolvendo dúvidas trabalhistas. E hoje nós vamos começar, né, Sérgio, falando aqui que hoje nós teremos um sorteio. Já sabe qual é o prêmio de hoje, para poder mostrar aqui pro pessoal? Vamos ver aqui, Léo. Olha, gente, ó que bacana. Hoje nós temos um liquidificador, né? Da Britânia. Vai ser aqui sorteado no nosso sorteio de hoje. Lembrando que nós temos novas regras para os sorteios, né? Os sorteados, eles deverão ter curtido a live, ter participado da enquete do dia com a resposta e, além disso, né, vocês vão ter 15 segundos para confirmar sua presença no momento que for sorteado. Então, vamos participar com a presença de vocês. Lembrando que hoje nós estaremos falando sobre atestado médico, trazendo algumas colocações sobre o atestado médico e falando, né, tirando as dúvidas dos trabalhadores sobre este tema. Então, vamos à enquete do dia. Você gostaria de participar ao vivo do nosso programa novo que será lançado em breve? E aí, vocês têm até 12h50 para darem a sua resposta de sim ou não nesta enquete. Né, Sérgio? Sim, doutor. E agora, alguma interação, Léo? Ainda não, doutor. Ainda não. Estamos aqui aguardando vocês entrarem na live. Já temos pessoas entrando ou não? Sim, senhor. Ah, então tudo bem. Hoje, né, no nosso Momento Saúde, nós estaremos falando, né, a terceira parte de doença ocupacional, conceito, características e direitos do trabalhador, Sérgio. Nós temos doença endêmica. O que seria uma doença endêmica? É aquela que é adquirida por segurado habitante de região e que se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto a determinado pela natureza do trabalho. A concausa, né, também nós temos falando sobre isso, é a outra espécie de acidente de trabalho, estando sua teoria estabelecida no inciso 1º do artigo 21 da Lei 8.213 de 91. Equiparam-se também acidente de trabalho para efeitos dessa lei, né, segundo o artigo 21, o acidente que ele é ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Assim, gente, a concausa é definida como outra causa que se junta à principal, concorrendo com o resultado, ou seja, ela não dá origem à enfermidade daquela pessoa, mas ela acaba fazendo com que esta se agrave. O acidente de trabalho, gente, pode ocorrer em virtude de vários motivos diferentes. No entanto, a atividade laborativa desenvolvida pelo trabalhador está sempre presente. Os fatores que caracterizam a concausa podem ocorrer em virtude de acontecimentos anteriores, simultâneos ou posteriores ao evento. Diante disso, podemos classificar as concausas como pré-existentes, concomitantes e supervenientes. No entanto, gente, essa classificação tem finalidade apenas didática, pois na prática ela é desconsiderada. Constituem as concausas pré-existentes os fatores que pré-existem ao acidente, contribuindo juntamente com o fator laboral, decisivamente para a ocorrência do evento que causa incapacidade do indivíduo. Também conhecidas como anteriores, prévias ou predisponentes, são as causas que não apresentam vinculação direta com o trabalho,
mas com eles são associadas, que determinam a ocorrência do acidente, o que ocasionam, infelizmente, a morte ou produzem lesão corporal ou perturbação funcional do trabalhador, que apresenta uma predisposição latente para o cometido do infortúnio. Assim, a atividade laborativa, isoladamente, ela é incapaz de resultar na lesão, mas diante das condições pessoais do empregado, o acidente torna-se realidade. Esse tipo de concausa pode ser verificado quando o trabalhador já era portador de alguma moléstia quando iniciou suas atividades para o empregador, mas diante de situações específicas decorrentes do ambiente de trabalho, ao aparecimento de sintomas ou agravamento da doença, que pode resultar na redução da capacidade laborativa do trabalhador ou até mesmo em sua morte. Assim, se um trabalhador portador de grave hipertensão arterial que atua em fundição, por exemplo, próximo aos fornos, em trabalho pesado e sujeito a altas temperaturas, morre em função da sua patologia, ou se um empregado hemofílico sofre em serviço um ferimento no braço, né, que para outro trabalhador sadio não teria maiores consequências e acaba morrendo em decorrência da séria hemorragia, estamos diante de hipóteses de concausas pré-existentes. A concausa concomitante ocorre ao mesmo tempo que o acidente de trabalho, como, por exemplo, dessa modalidade, podemos citar o indivíduo que sofre infarto durante um assalto, ocorrido nas dependências da empresa, vindo a falecer ou perder o movimento da parte do corpo, de modo a incapacitá-lo para o trabalho. Tá? Já com causa superveniente, acontece no momento posterior ao próprio acidente de trabalho. Relaciona-se a fatos posteriores à sequela, acarretando prejuízo ao acidentado no período de tratamento ou evolução dos problemas decorrentes do acidente ou da doença. Podemos citar como exemplos de intervenções cirúrgicas mal feitas as altas médicas ocorridas de forma precipitada e indevida, infecções hospitalares, falta de medicamentos adequados, deficiência de acompanhamento médico em período de recuperação de evento, ou seja, todas essas circunstâncias que contribuem para o agravamento do dano, para a piora das condições de saúde do trabalhador, de forma a complicar o quadro clínico ou representar perigo de vida para o acidentado, ok? Então, quais são as medidas a serem adotadas após sofrer um acidente de trabalho? Né? Após sofrer um acidente de trabalho, gente, algumas medidas tornam-se necessárias para que o acidentado possa garantir seus direitos. Logo após a ocorrência do acidente, tendo condições físicas, deve-se comunicar imediatamente o superior hierárquico ou pedir que alguém o faça em seu nome. Deve-se procurar atendimento médico, né, socorro médico, o mais rápido possível. E solicitar o quê, gente? Um atestado descrevendo quais foram, os danos sofridos. Ir até a empresa ou pedir que alguém vá e peça para abrir o CAT, né, o Comunicado de Acidentes de Trabalho. E é importante, gente, destacar que, independente de ser o próprio acidentado ou o terceiro a comparecer, é imprescindível a apresentação do atestado médico para que esse CAT seja lavrado adequadamente, seja emitido pela empresa adequadamente. Alguma interação, Léo? Temos sim, temos aqui já a Lidiane Michel. Olá, Lidiane. tudo bom? Mendonça, as duas dando uma boa tarde. Boa tarde. Então, gente, o CAT é uma peça de suma importância para o trabalhador. Por quê? Porque ele é capaz de provar que o obreiro sofreu um acidente de trabalho, servindo como prova, na verdade, né, para requerimento de benefícios previdenciários e para obrigar que a empresa indenize o empregado pela perda ou redução dessa capacidade laborativa. Existe uma situação peculiar em relação ao acidente de trabalho que diz respeito ao momento em que o empregado está indo ou voltando do ambiente laboral. Nesses casos, né, em que o empregado primeiramente busca atendimento médico, ele deve pedir um atestado médico, na hipótese de ser atendido pelo SAMU, né? Pelo SAMU. Se for atendido por outra unidade semelhante, como o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar, né, ele deverá pedir uma cópia do boletim de atendimento, do BAN,
entendeu? E também ou uma cópia do boletim de ocorrência que tenha sido lavrado. Após se recuperar do acidente, o empregado deve providenciar a elaboração do CAT junto à empresa, levando todos os documentos necessários a comprovar o acidente de trabalho, quais sejam o atestado médico, boletim de atendimento BAN ou boletim de ocorrência, se houver. Tá? Lembrando a todos que o Citicom, ele disponibiliza a todos os associados e aos seus dependentes uma ampla rede de clínicas conveniadas, né, Sérgio? Sim. Com mais de diversas especialidades médicas, onde os trabalhadores eles poderão usufruir de cuidados, inclusive para a prevenção e detecção de precoce das doenças. Na sede, inclusive, do sindicato, né, Sérgio? Nós temos consultórios de fisioterapia completo, com profissional qualificado. Nós temos 2 consultórios dentários com equipamentos e profissionais de alto nível. E também nós temos a ótica, né, exclusiva para atendimento completo, para você estar vendo aí, tendo os cuidados com a sua visão, dos seus familiares e seus dependentes. Sérgio, conta aí pra gente, tem alguma notícia para falar aí sobre dissídio, como é que tá essas questões de convenção coletiva? Doutora Karina, eu vou começar com a Constituição Civil leve, tá? A Constituição Civil leve, a gente estamos, já a negociação já avançou confirmada. bastante, né? Agora estamos só aguardando o sindicato patronal encaminhar a convenção para a gente poder analisar, né? Entendi, Que né? foi naquele procedimento do INPC, que foi no valor de 4,17 e algumas funções de 5%. Inclusive, a gente estava nessa negociação, né? Exatamente. Mas eu estou só aguardando, não estou cobrando eles direto para a gente poder ver se a gente sanciona essa convenção coletiva leve. O quanto antes, né? Vamos ver o pessoal aí que tem direito aí à convenção coletiva de trabalho, né? Da categoria Isso. leve, né? E a Vamos pesada. aguardar, né? E a pesada? E a pesada a gente também já constituiu, né? Ficou no valor de 6%. Né? Linealmente, né? Linear, tem, né? Tem um vale alimentação, tem algumas cláusulas só que ficou pendência para o dia 1º de julho porque não conseguimos fechar a convenção coletiva, né? Que a nossa convenção coletiva está faltando algumas funções, né? E o sindicato patronal não está querendo aceitar colocar algumas funções, né? Primeiramente de outros sindicatos, né? O sindicato do Rio tem muitas funções e a gente aqui de Caxias não tem. Aí fica com controvérsia de alguns trabalhadores de uma empresa que está no Rio e daqui também. Aí tá nesse impasse. Mas eu acredito que no dia 1º, né, a gente consiga fechar. Ah, que bom. Então, na verdade, então, a Constituição Civil pesada, né? Sim. Nós estamos aguardando aí essa questão que gerou por causa de algumas funções que nós temos em outra que vem do Rio, por exemplo, algumas funções. Sim. E quando chegam aqui, eles precisam também ter a sua base de piso salarial adequada para ser aplicado ao contrato de trabalho deles e a gente está precisando que isso seja adequado na convenção coletiva. Ok. Mais algum recado para a categoria? Tem do mobiliário, né? Do junco e vime, do mármore, que o percentual foi de 5% linear para toda a categoria. Né? Então, eles já mandaram para cá, a gente está retificando algumas cláusulas, mas já ficou ratificado, só está faltando assinar e homologar. Tá? Entendi. E aí, Léo, temos aí alguma interação? Conta pra gente. Tem mais gente aqui entrando, tem o Marcelo de Carvalho Marques. Boa tarde, seu Marcelo. Eduardo Reis, tem também o Paulo boa Henrique, o pastor Geandro, Silviano, todos desejando uma boa tarde. Boa tarde, agradecemos amigos. Aí, uma boa tarde a vocês, pastor Geandro, né, sempre presente aqui na live com a gente. Obrigada aí pela sua audiência na nossa live. Nós fazemos essa live com todo carinho. Lembrando a vocês que hoje nós temos um prêmio muito legal, né? Vamos mostrar aqui, ó, o sorteio da nossa live hoje. Nós temos um liquidificador da Britânia, ó, uma potência muito boa e a capacidade de 3 litros aí, ó. Participe da nossa live, comente, compartilhe. Sim. E a nossa enquete do dia, vou estar lembrando aqui para vocês, ó, você gostaria de participar ao vivo do nosso programa novo, que será lançado em breve? Diz aí, comenta aí, você tem até 12h50 para estar respondendo a nossa enquete, hein? Se sim ou não. Senão não participa do sorteio, né? Ainda tem isso, ó, para participar do sorteio tem que curtir a live, participar da enquete do dia com a resposta
E lembrando que são 15 segundos agora para confirmar a sua presença no momento que for sorteado, hein? Então se liga aí, fica na nossa live que tem muita coisa boa para vocês. E aí, Léo, como é que tá aí? Por enquanto o pessoal ainda entrando, só aguardando o pessoal que responda a enquete. Ah, é? Ah, que bacana, né? Então hoje, gente, hoje nós trouxemos um tema bem interessante para vocês, que nós estaremos falando aqui, né, de atestado médico. O Sérgio vai fazer as perguntas para mim, já que meus colegas, a gente está ali numa reunião, né, com o pessoal da LCD. Sim. Né, os meus, doutora Paula, doutor Hernandes, né, com o pessoal da LCD, estão em reunião com os trabalhadores e por causa disso só a doutora Karina está aqui na live hoje, ok? E aí, Sérgio, então eu vou começar aqui falando sobre o tema de hoje, né, que a gente está falando sobre atestado médico. Sim. Né, e o que vem a ser o atestado médico. Todo mundo já sabe, né, mais ou menos para que serve um atestado médico. Mas vamos falar algumas ponderações interessantes sobre o atestado médico, né? O atestado médico, gente, no ambiente de trabalho, na verdade, ele é um assunto, Sérgio, que ele frequentemente ele gera muitas dúvidas dos trabalhadores, dado ao fato de que a lei trabalhista, né, ela é omissa e por isso gera um pouco de confusão. Inclusive, né, é um tema que nós temos junto à Justiça do Trabalho, decisões às vezes até conflitantes. Às vezes você entra na Justiça com um atestado médico, o mesmo assunto, né, num processo, e em outro processo semelhante você tem decisão diferente sobre a mesma questão envolvendo o atestado médico. Então, o atestado médico, gente, ele é um documento que garante ao trabalhador ou à trabalhadora o abono daquele dia ou das horas de afastamento do trabalho, entendeu? Então, ele é um documento que ele é apresentado e o colaborador que esteve ausente, ele não poderá ter aquele dia, né, ou aquele período descontado do seu salário. Diante de um tema tão complexo, é comum, né, que a gente observe justamente essas situações acabarem na Justiça do Trabalho envolvendo atestado médico, principalmente questão envolvendo sobre dispensa de trabalhador em época que estaria afastado, questões envolvendo a falsidade ou não daquele documento, né? Então, o documento do atestado médico, a gente sempre fala que é um documento que ele tem sim fé pública, ou seja, ele é considerado como verdadeiro até que se prove ao contrário. Sim. Tá? Então, ele deve ser solicitado justamente para justificar a ausência de uma pessoa quando essa estiver temporariamente incapacitada, para realizar as suas atividades diárias. Aí faz a pergunta aí para mim, Sérgio, vamos lá ver. Karina. Primeira pergunta para a doutora Karina. Quais são as novas regras para emissão de atestado médico? É importante a gente estar falando porque depois, né, de setembro do ano passado, de 2024, mudou as regras para a emissão, né, do atestado médico. O Conselho Federal de Medicina, ele lançou uma nova plataforma online, que é o Atesta CFM, né, que oferece a todos, né, de forma gratuita, a autenticidade ou autenticação dos atestados médicos. Perdão, que eu até me embolei aqui na hora de falar isso. Mas que oferece serviços de forma gratuita de autentificação desses atestados médicos. Esse sistema, gente, ele está regulamentado por meio da resolução da CFM número 2382 de 24. E o que ela visa? Essa plataforma, ela visa justamente a emitir atestados através dessa plataforma. Por quê? Ela vai se tornar obrigatória, né? A partir de março desse ano, ela já se tornou obrigatória e ela visa justamente combater fraudes e outras irregularidades na emissão destes documentos. Então, o trabalhador hoje, né, a partir de março de 2025, ele não vai precisar entregar o atestado pessoalmente na empresa, sabia, Sérgio? Por quê? Porque com essa nova resolução, só é preciso que o quê? Que o médico, né, ele envie pelo sistema, né, por esse sistema do Atesta CFM, né, mediante autorização, né, do trabalhador ou da trabalhadora, por causa da Lei de Proteção
geral de dados, né, que nós temos, e ele vai poder enviar direto pelo sistema para a empresa. Então, essa questão de falsidade, de documento, ela já vai começar a cair por terra, né, sair fora dessa situação. Por quê? Porque a plataforma, ela permite a emissão dos atestados de qualquer lugar, como hospitais, clínicas, telemedicina ou até atendimentos domiciliares. Então, o médico que ele assinar esse documento digitalmente é enviado para o celular do trabalhador, além de ficar disponível imediatamente para a empresa. Então, isso veio a garantir uma segurança jurídica tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Sim. E ela veio não só o objetivo de beneficiar os médicos, que vão acompanhar todos os documentos que são emitidos no seu nome, mas também a garantir aos trabalhadores que terão a certeza de que aqueles atestados que eles vão apresentar, que foram apresentados na empresa, são originais e são emitidos de fato por aquele médico que assim o atendeu e assinou aquele documento. E para as empresas, principalmente, a fim de evitar fraude e irregularidade. Sim. Temos outra pergunta aqui, doutora Karina. As faltas são integralmente abonadas com o atestado? Então, vamos lá. Será que as faltas são geralmente, podem ser abonadas? Sim, gente. As faltas em que o trabalhador apresentou o atestado médico, de acordo com o artigo 6º, letra F da Lei 6.005 de 49, tá? Ele é abonado sim. A única coisa que o trabalhador tem que entender é que se ele se afasta, se ausentou do trabalho por motivo de doença, ele terá os seus dias de afastamento sim abonados. Inclusive, uma coisa que muitos não sabem e ficam na dúvida, que os dias abonados também servem para o descanso semanal remunerado, ou seja, você vai ter, além das suas faltas garantidas, elas serão abonadas do seu afastamento, mas também o seu descanso semanal remunerado, essa justificativa através do atestado médico, tá? A única exigência aqui é sobre a sua condição de saúde. Olha aqui, gente, parando um pouquinho aqui a live. Quem chegou aqui pra gente aqui agora, a doutora Paula, dá uma boa tarde aqui pra gente. Boa tarde a todos, desculpa aí o atraso. Estávamos em reunião com os trabalhadores da empresa LCD. Cheguei. Chegou, Fala, né, Sérgio, doutora tudo Paula? bom? Tudo bom? Tudo ótimo. Bom, Léo? Vamos, Paula. Boa tarde. Boa tarde. Alguma interação, Léo, aí com a gente? Temos sim. Só um minutinho, deixa eu ver aqui onde eu parei. Já mexi aqui, ó. Temos aqui já algumas perguntas que vai vir direcionada para o jurídico, né? Por momento jurídico. Ah, perfeito. Mas temos aqui Marcele Nobre dos Santos desejando uma boa tarde. Temos Boa aqui tarde, Boa Marcele. tarde, Marcelo. Kleber Almeida também desejando uma boa tarde. Boa Boa tarde, tarde, Kleber. Kleber. A Mileide Mendonça deixou assim, doutora Karina, um tema muito bem elaborado. Obrigada. Boa tarde. Eduardo Reis deixou assim, eu quero ganhar esse prêmio hoje. Temos Opa. aqui o Alfredo Eudivan também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a Tem o todos. pessoal aqui já respondendo a enquete, depois quando terminar, doutora, pedir para a senhora lembrar novamente. Exatamente. Não esqueçam de responder nossa enquete, hein? Temos o Silvanício, o Manuel também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa Temos tarde. aqui também o Lino Pereira desejando uma boa tarde para todos os companheiros e companheiras. Boa Obrigado tarde. pelos Boa tarde. informes, meus amigos do Citicom. Temos aqui também o Lino desejando uma boa tarde a todos. Temos a Marcela de Carvalho também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, doutora Paula, já que a senhora chegou aqui, a gente está falando sobre atestado médico, né? Responde aí pra gente. Qualquer atestado médico serve para abono de faltas? A princípio, não existe restrição quanto ao local em que o médico emitiu o atestado médico, mas existem algumas empresas que exigem que o colaborador passe por um serviço institucional de saúde antes e depois de procurar a rede pública ou conveniada. Além disso, é óbvio que o atestado precisa ser um documento válido. Caso contrário, a empresa pode recusar o abono de faltas. Portanto, é crucial que o atestado apresente nome completo do paciente, data e hora do atendimento, justificativa da ausência,
período de afastamento determinado pelo profissional da saúde, nome, assinatura e carimbo do médico com o número do registro no Conselho Regional de Medicina, CRM, código CID, Classificação Internacional de Doenças, que não é obrigatório, mas pode ser solicitado. Então, o paciente pode ou não autorizar sua divulgação, ou, se quiser, pedir sigilo para evitar possíveis constrangimentos. Doutora Karina, o colaborador pode ficar afastado até quantos dias? Então, né, o atestado emitido pelos médicos que trabalham em hospitais públicos e privados permite ao colaborador que ele possa se afastar até 15 dias. Caso seja uma enfermidade que exige um afastamento maior que esse prazo, o documento deverá ser emitido por um perito do INSS. Essa será a instituição que terá que arcar, inclusive, com os salários do empregado durante todo o período que ultrapassar os 15 dias. Então, vamos lá, doutora Paula, o empregador pode negar o recebimento do atestado médico? Em regra, a empresa que recebe um atestado do seu colaborador não pode se negar a recebê-lo, ainda que não tenha ninguém para cobrir as atividades do funcionário adoentado, ou por qualquer outro motivo, sua obrigação é acatar a decisão médica. É aquilo que a gente sempre prega, né? O trabalhador doente não tem que trabalhar, tem que estar em casa se recuperando, ir ao médico, se medicar, até a sua recuperação total, né, doutora Karina? Exatamente. Atestados emitidos por dentista possuem a mesma validade, doutora Karina? Olha, essa é uma pergunta muito recorrente aqui, né? Porque nós sempre temos, às vezes, atendimentos aqui, até nos nossos consultórios dentários. Gente, quando o atestado médico é emitido por um dentista que executou um atendimento de urgência no paciente ou realizou uma cirurgia necessária, o documento deverá ser prontamente aceito, ok? Para que seja válido, deve seguir as mesmas regras do atestado emitido pelos médicos, ou seja, ele deverá conter, né, o CRO, né, o númerozinho com carimbo do profissional, né, que regulariza a profissão do dentista, tudo especificadamente informar, né, também nele, né, o que aconteceu, constar direitinho os problemas que levaram aquela pessoa a necessitar desse atendimento de urgência. Lembrando que a gente sempre deve ficar atento que os afastamentos concedidos a pacientes que passaram por um simples exame de rotina, que inclusive poderia ter sido feito fora do horário de trabalho, podem gerar conflitos para a questão de abono de faltas ou do período afastado, tá? Existem justificativas suficientes, né, para que, nesse caso, o empregador negue esse abono, ok? Doutora Paula, e falando nisso, vamos falar sobre ele agora. Existe o chamado atestado de comparecimento? O atestado de comparecimento, ou seja, o documento que serve para justificar exame de rotina ou acompanhamento de parentes a consultas, não possui nenhuma previsão legal. Esse tipo de situação deverá ser combinado única e exclusivamente com o empregador, que decidirá a melhor forma de conceder a folga necessária. Entendi. Então é isso, gente. Se você precisar se ausentar para fazer um exame de rotina, né? Se não for naqueles casos estabelecidos por lei, porque a gente sabe que tem pessoal que é portador de câncer, moléstia grávida, eles têm direitos para se afastar, para fazer exame de rotina. As gestantes têm direito para se afastar. Se você precisar levar um filho, né? Enfim, a gente também sabe, vamos falar sobre isso até agora. Então, é necessário que vocês observem isso e combinem com o seu empregador, caso você precise de uma consulta. Ir ao dentista para fazer um exame de rotina, ou você fazer um exame de rotina de um check-up que você necessita, ok? Aí você pode combinar com o seu empregador. Doutora Karina, pais que estão acompanhando os filhos em consulta têm direito a atestado? Então, há pouco tempo, gente, vocês sabiam que não havia essa obrigação da empresa aceitar atestado de um funcionário que não compareceu ao trabalho para acompanhar um filho em consulta médica? Somente em 2016 nós garantimos esse direito, Sérgio. E ficou decidido que o abono de faltas em virtude de atestado médico, acompanhe, seja pai ou mãe, né, para acompanhar uma criança de até 6 anos de vida,
né, ao médico, ele pode ser sim justificado, ok? Então, é uma falta justificada. Só que esse atestado, gente, ele só tem validade para você se ausentar uma vez por ano, tá? Para você levar o seu filho ao médico, sem prejuízo para isso. Logicamente que todas as faltas, todas as questões, elas podem ser dirimidas com o seu empregador, né? Existem casos e casos em que a gente tem uma questão de razoabilidade. Por exemplo, um pai ou uma mãe que o filho esteja internado no CTI, que precise do pai ou da mãe ali diretamente, né, naquele local, ou que esteja acamado, aí são questões relevantes e que gerariam sim um afastamento dos pais do trabalho. Mas para levar filhos em consultas médicas, o pai ou a mãe, eles têm direito de faltar uma vez por ano. Previa até na CLT. Exatamente. Quando a empresa, doutora Paula, não abona as faltas, a quem o funcionário deve recorrer? Ainda que seja determinado por lei, pode ser que a empresa acabe descontando o dia ou as horas de trabalho. Por isso, é recomendável que o empregado guarde sempre uma cópia do atestado médico entregue à organização. Em posse do documento e depois de verificar que o abono das faltas não ocorreu, ele deve recorrer à superintendência do Ministério do Trabalho, procurar o sindicato da categoria e também uma alternativa cabível. Se nenhuma das duas opções for suficiente para resolver o caso, o caminho é recorrer à Justiça do Trabalho para exigir o pagamento devido e aguardar o andamento do processo. Doutora Karine, existe algum prazo para entregar o atestado médico? Olha que pergunta interessante. Gente, não existe prazo para você entregar atestado médico. Logicamente que as empresas, elas podem ter, né, o seu RH, né, e ter as suas normas internas, e dentro dessas normas internas da empresa, o seu código interno da empresa, eles podem prever um período de, por exemplo, 48 horas para que o trabalhador ou a trabalhadora apresente o atestado médico. Mas regulamentado, né, pela Justiça ou na CLT não tem um prazo mínimo, mas pode ter sim um regulamento interno de cada empresa, e cada empresa poderá fazer o seu período de entrega de atestado médico. Em todo caso, lembrando que o trabalhador, né, o empregado, ele deve se preocupar em avisar a empresa o quanto antes sobre a sua situação de saúde, mesmo que seja por ligação telefônica, porque se houver uma dificuldade, o ideal é sempre que algum parente ou amigo próximo faça isso para evitar qualquer tipo de problema, tá bom? Quanto ao prazo também, até por conta do fechamento da folha, né? Para fechar dentro daquele mês. Exatamente. Se a pessoa vai fechar o pagamento do mês, como é que vai fechar direitinho para que você receba? Aí vai querer descontar, né? Vai querer descontar aqueles dias que a pessoa não estava ali. Há algum limite, doutora Paula, para apresentação de atestados? Também não há nenhuma determinação sobre a quantidade de atestados médicos que pode ser apresentado durante o ano. O único limite está relacionado ao dia de afastamento que a empresa deve custear. Passados 15 dias, o pagamento fica por conta do INSS. Ah, entendi. Então, o único limite que a gente tem é se a pessoa precisar se afastar mais tempo do que 15 dias. Que daí seria o INSS, que daí ele custearia a partir de então, né? 16º dia. Exatamente. Doutora Karine, as faltas justificadas com atestado garante o recebimento do salário integral? Olha que interessante. Muitas pessoas acham que não, que sim, que perde algum direito. Gente, toda falta que ela for justificada, ela garante sim o recebimento do seu salário integral. O atestado médico, ele serve para isso. Se for comprovada, inclusive, a necessidade de afastamento do funcionário por motivos de saúde, ele mantém o direito de receber seu salário integral, seja pela empresa ou seja pelo INSS a partir do 16º dia, como a doutora Paula estava falando. Doutora Paula, conta pra gente aqui, o funcionário, né, que ele tem atestado médico, funcionário com atestado médico válido, pode trabalhar? Apesar de parecer uma situação bastante clara, já que o atestado indica a impossibilidade do empregado de desempenhar suas funções, o contrário ainda acontece. Então,
É responsabilidade principalmente da empresa de garantir que o funcionário afastado não trabalhe durante a vigência do seu atestado médico. Qualquer coisa que caracterize que ele realizou alguma atividade, mesmo que seja da sua própria casa, neste período pode gerar complicações para a organização. Inclusive, existem pessoas que se valem dessa circunstância para requerer uma indenização na justiça. Logo, é essencial que a empresa se mantenha atenta a esse fato, sem delegar qualquer obrigação para o colaborador afastado. Enfim, seguindo as orientações, tanto o empregado quanto o empregador podem ficar mais tranquilos em relação ao atestado médico, certo? Afinal, suas funções devem ser garantidas sem gerar nenhum tipo de problema para qualquer uma das partes. A pessoa está de atestado médico, tem que respeitar o período que tiver de atestado. Exatamente, ela não pode ir trabalhar, Não pode. né? Doutora Karina, o que acontece se o trabalhador colocar muitos atestados na empresa? Então, gente, nós sabemos que não existe um limite, né, de atestados que o trabalhador pode emitir. Mas durante os 15 primeiros dias de afastamento, é dever da empresa pagar o seu salário e fazer o abono dessas faltas. Mas caso o trabalhador apresente atestados médicos de forma espaçada, que aliás é uma dúvida recorrente que nós temos muito aqui no jurídico, o que vai acontecer? Se esses atestados ultrapassarem os 15 dias, no prazo de 60 dias, por exemplo, da mesma doença, o empregador, o que ele vai fazer, Sérgio? Ele vai encaminhar essa pessoa para o INSS. Então, doutora Paula, por quê? Porque aí já está demonstrando que aquela pessoa continua tendo aquele mesmo problema de saúde, né? Então, deverá encaminhar no INSS para fazer uma perícia médica e caso esse atestado, caso atestado a sua incapacidade para o trabalho, ele vai passar a receber o auxílio-doença. Por exemplo, o empregado apresentou, gente, um atestado de 10 dias. Aí ele voltou ao trabalho no 11º. Só que após 30 dias do seu retorno, ele apresentou um novo atestado de 7 dias da mesma doença. Entendeu? É o que acontece muito. E aí o que acontece nesses casos? A empresa, ela deverá observar essa questão, por quê? Porque o trabalhador, ele está apresentando de forma recorrente o mesmo problema de saúde, num período curto, né, de 60 dias. Então, ele deve dar, sim, já, diante disso, o encaminhamento para o INSS, pois os atestados somados, né, os 10 dias mais os 7, ultrapassaram o total de 15. Então, num prazo de 40 dias, conforme prevê a lei. E aí, Léo, alguma interação? Temos sim, doutora. Temos bastante interação aqui, pessoal entrando, pessoal participando aqui também da enquete, está dando continuidade. Quer lembrar antes de olhar os comentários, doutora? Ah, sim. Lê a enquete aí, doutora Paula, pra gente, por favor. Você gostaria de participar ao vivo do nosso programa novo que será lançado em breve? Resposta até às 12h50. No caso da enquete, sim ou não? É o nosso brinde aí, gente. Olha, hein? Não O esqueça, hein? liquidificador Britânia. Quantas velocidades? 5 velocidades. Olha, bacana, hein? Quem será, hein? Quem será o ganhador ou ganhadora deste liquidificador? Já já nós vamos saber, hein? Curtir, comentar, compartilhar, né? Vamos curtir, comentar e compartilhar a nossa live aí. Quanto mais interações, melhor para que vocês possam aí estar trazendo aí mais benefícios para a categoria. Vamos falar do Citicom aqui, né? Uhum. E das coisas dos trabalhadores. Doutora, queria atestado médico desconta nas férias? Olha que interessante, gente. Tem muitas pessoas que acham que atestado médico pode interferir na questão das férias dos trabalhadores. Não, gente. A empresa não pode descontar de forma alguma o período da ausência nas férias. Se você apresentou um atestado médico justificado, né? E esse atestado médico ele foi validado pela empresa, o desconto só pode ocorrer em faltas injustificadas, né? Se você faltou durante um período, nós temos até uma tabelinha sobre isso, né? Das férias, das faltas injustificadas. Mas as faltas justificadas, elas não podem de forma alguma interferir no seu período de férias. E doutora Paula, conta pra gente aqui.
O trabalhador pode ser demitido com atestado médico? No período de afastamento por licença médica, o contrato de trabalho está suspenso. Portanto, o trabalhador não pode ser demitido nesse período. A dispensa será considerada discriminatória e, em alguns casos, a Justiça do Trabalho entende que cabe dano moral. Olha que interessante. Isso aqui, nós já pegamos vários casos desse tipo aqui no nosso jurídico, em que o trabalhador estava de atestado médico, estava no período de atestado médico, e a empresa simplesmente demitiu esse trabalhador dentro desse período, né? Então, essa dispensa, gente, ela é considerada discriminatória. Lógico que existem exceções, né? Que é o caso do contrato de experiência, mas se for um contrato por prazo indeterminado, a empresa ela não pode estar fazendo essa dispensa, ok? O contrato por prazo determinado, ele vai ficar também suspenso, vai aguardar a pessoa se recuperar e vai cumprir depois e voltar a ter o período daquele contrato de experiência, ok? É só essa ponderação que eu queria fazer sobre o contrato. Mas isso não pode ocorrer de forma alguma. A empresa pode simplesmente, a pessoa apresentou um atestado médico, o contrato de trabalho dela, a partir daquele momento, ele fica suspenso. Ela não pode simplesmente falar, eu vou demitir o trabalhador. Ok? Sim, sim. E falando nisso, né, doutora Karina, tem os nossos serviços e convênios aqui no sindicato, né? Temos as nossas clínicas conveniadas, consultório de fisioterapia, o consultório odontológico, a nossa ótica, que funciona também aqui dentro do sindicato. Entendeu? Então, se filie-se ao sindicato, é interessante que vocês venham, se filiem, estejam sempre aqui com a gente, né? É para poder usufruir dos benefícios, né, da instituição, porque a entidade sindical, ela funciona, né, e a manutenção dela, ela vem de vocês, né? Então, nós existimos aqui hoje, o departamento jurídico, odontologia e demais serviços, a diretoria está aqui trabalhando por vocês e para vocês, né? É o que a doutora Paula sempre fala, né? Juntos somos mais fortes. E lembrando também, né, Sérgio, sobre a convenção do mobiliário, Junquivime Mármore, foi fechada em 5%. A gente está terminando de elaborar a tabela, fazer tudo para a gente estar juntando lá no mediador, para a gente estar repassando para os trabalhadores da categoria. Sim, sim. Alguma interação aí, não? Temos sim, temos o nível aqui, desejando uma boa tarde a todos. Aproveitando que você falou sobre convenção, teve um trabalhador que deixou assim, Marcelo de Carvalho Marques, boa tarde, Serjão, e a todos do Sitcom. Boa tarde. Ele deixou assim, vocês têm que ensinar o sindicato do Rio a trabalhar aqui no Sem Pés. No sempre, deve ser na ilha, né? Isso. É porque o que acontece, a ilha já não é abrangência aqui do Sitcom. Mas toda vez que o pessoal pede ajuda pra gente, a gente tá procurando ajudar, né? Pra gente ajudar, a gente tem que... Eles têm que pedir ajuda, entendeu? Então o sindicato está sempre à disposição para estar ajudando, entendeu? Todos os trabalhadores. É só procurar a gente. Ele até deixou assim, o sindicato ensinar o pessoal do lado do sindicato do Rio a trabalhar. Ele deixou assim, eles nunca aparecem aqui para conversar com nós. Nunca uma vez a assembleia aqui. Vocês do Sitcom têm que orientar eles. Aquilo que eu estava falando, né, Antônio querido? Se pedir ajuda, a gente ajuda. A gente está aqui para ajudar o trabalhador. Como já fomos convidados várias vezes para fazer assembleia lá com vocês, para estar ajudando, entendeu? Vocês lá. O que precisar, a gente vai estar ajudando. Só Exatamente. que a nossa abrangência não é ilha. Lá é Rio de Janeiro. Já não seria com a gente. Mas o que for para ajudar, estamos juntos aí. Ajudar o trabalhador, estamos juntos aí. Tá? E pode vir ao sindicato, conhecer a gente, conhecer a nossa sede aqui. O sindicato está aberto para todos os trabalhadores, Sim. independente do local que trabalhe. Só que juridicamente a gente não consegue fazer nada porque não é a nossa abrangência. Na nossa base Não territorial. é na nossa base, entendeu? Sim. Mas a gente está aí para ajudar todos. Com Entendeu? certeza. Bom dia aí. Marcelo Nobre, quando apresentou o prêmio, ela falou que quer participar, dizendo que está com saudade de ganhar brindes aqui na rádio. Opa, verdade, Marcelo. verdade. Tá Temos ótimo. o Alfredo Ivan, botou assim, show, brinde muito bom. O Kleber Almeida deixou uma pergunta assim, quanto foi o aumento da categoria leve, se já foi assinado? Qual o nome do companheiro? É o Kleber Almeida. Boa tarde, Kleber. Kleber, o percentual de aumento foi o INPC, tá? 4,17
para algumas funções e para outras funções foi 5. No primeiro momento ainda estamos negociando ainda no Ministério do Trabalho, tá? Mas o percentual foi o INPC, foi o índice do INPC, tá bom? Perfeito. Então agora, né, nós vamos passar aqui para falar sobre os andamentos processuais. Você que tem processo em ações coletivas do sindicato, fique atento agora que eu vou estar passando aqui para vocês esses andamentos. Lembrando que aqui na live do sindicato nós só temos como passar, né, os andamentos dos processos de ações coletivas. Os andamentos de processos individuais que você, trabalhador ou trabalhadora, tenha ajuizado aqui no departamento jurídico do Sindicom, você deve estar entrando em contato com os nossos telefones, tá bom? Para que você obtenha o andamento processual, ou pode estar vindo aqui presencialmente para estar falando com o seu advogado ou no setor jurídico, ok? Os telefones do sindicato são 36589930 e o nosso WhatsApp, doutora Paula, 984866003. Exatamente. Então você olha aí, anota aí, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato conosco, ok? Então, vamos começar falando de Misel Engenharia. No dia 23 de junho, agora, né, foi protocolizado novos embargos. Então, nós vamos aguardar, incluir em pauta, ok? Para novo julgamento. VBC. Só aproveitando, só para já dar o retorno e não voltar de novo, então essa já foi a resposta para o companheiro Eduardo Reis, que ele tinha perguntado sobre a Misel. Eduardo Reis. Então, ó, Misel Engenharia, tá? Foi protocolizado novos embargos e nós vamos aguardar incluir em pauta, ok? Vamos aguardar, ver se vai ser realmente pauta de julgamento ou se eles vão apenas fazer a decisão monocrática lá, tá? VBC Tecnologia. No dia 16 de junho, gente, foi concluído os autos para julgamento. Então, nós vamos aguardar incluir em pauta de julgamento o processo de vocês, viu? Mas já andou bastante ainda a VBC. Altivale Automação, o processo da medida cautelar, né? O processo no dia 16, ele já foi para o Tribunal Regional do Trabalho, já está lá para julgamento. O pessoal das verbas rescisórias foi remetido para lá, para a Coordenadoria de Admissibilidade Recursal no dia 27 de maio. Então, a gente vai ter que aguardar o julgamento, porque a doutora Karina recorreu da multa. Havia uma multa que foi aplicada à Petrobras no processo da Altivale. E nós recorremos da retirada dessa multa pelo juiz de primeiro grau, tá? Se o tribunal vai manter a decisão do juiz da retirada dessa multa ou não, nós só vamos saber após o julgamento. Mas eu não poderia deixar de recorrer desse processo, tá bom? Porque, querendo ou não, era uma multa que iria beneficiar cada um de vocês que trabalhou nesse processo, tá bom? Que é substituído desse processo da Altivale, tá bom? Então, aguardem que logo, logo nós teremos o julgamento e saberemos se essa multa vai continuar a ter efetividade no processo ou não. E aí, quando retornar o processo, vai se seguir aquela decisão do juiz de estar dividindo aquele valor de 400 e poucos mil no processo, rateando entre os trabalhadores, ok? MEC Service. No dia 11 de junho, gente, foi remetido para a Coordenadoria de Admissibilidade Recursal para análise do recurso de revista da Vibra Engenharia. Então, a gente vai aguardar, tá? Que o processo está aguardando se vai ou não ser admitido, se cabe ou não o recurso da Vibra Engenharia. Inova Rio, verbas decisórias. No dia 10 de junho, foi concluído os autos para julgamento. Foi apresentada a manifestação do sindicato sobre os embargos de declaração dessa empresa e nós estamos a Propave, tá? Antiga Blasplint. No dia 10 para despacho do juiz. A audiência inicial por videoconferência designada para 31 de julho de 2025, às 8h50. Perbras, contrato de parado. Com 141 trabalhadores. Foi feito o balcão virtual pelo sindicato. Já foi informado que está demorando muito a questão do julgamento desse processo. E nós fomos informados que está com o ministro para julgamento desde o dia 10 de março de 2025. A Master Logic, gente, das verbas rescisórias, no dia 11 de abril,
saiu um despacho que foi redistribuído para outro ministro, tá? No TST para julgamento do recurso do sindicato. E o da medida cautelar referente aos salários retidos, né, no dia 12 de janeiro de 2023, foi realizada a transferência dos valores que tinham nessa cautelar para o processo das verbas decisórias. E nós vamos aguardar o julgamento dessa Master Lógico lá no TST. Pensamento positivo aí para a gente reverter, né, esse julgamento que não foi bom para nós, ok? E da TFM Petro, no dia 19 de março de 2025, foi distribuído para o Tribunal Regional do Trabalho e nós vamos aguardar incluir em pauta de julgamento. A REME, né, foi publicado no dia 27 de janeiro intimações de penhora de 30% dos proventos de um dos sócios. Então, nós estamos aguardando a resposta do INSS a respeito desses outros sócios, tá? Nós temos também aqui os andamentos da MIP, né? Doutora Paula, pode passar aqui pra gente, os da MIP? Sim, posso Aí, sim. aproveitando, doutora, essa foi a pergunta da Mileide Mendonça e do pastor Leandro Silviano. Eles deixaram MIP 170, saída em fevereiro. Vamos falar sobre isso. 175 Termorrio, né? Eu acredito que já esteja sanado já. O pessoal já receberam o fundo de garantia, mais 40%. O que acontece? Alguns já foram na Caixa Econômica. Agora, quem tiver com algum problema da 175 Termorrio, pode procurar a direção do sindicato. Mas eu acredito que já tenham valores já foram recebidos, né? Do pessoal que deu entrada com a gente. Exatamente. Só ficou a pendência do fundo de garantia dos 40%. Que daí é com a Caixa Econômica. Tá. A MIP 17075 avisa em janeiro, a direção do sindicato informa que no dia 25 de junho foi dado um novo despacho para expedir ofício ao Banco do Brasil para fazer a transferência do pagamento da parcela do fundo de garantia e da multa dos 40% na conta vinculada da Caixa Econômica. Se for expedido ao alvará, estaremos informando a todos os trabalhadores. Então, não existe aquela informação que foi me passada ontem na Reduc, que teria até amanhã para entrar os valores do fundo de garantia de 40%. Essa era a dúvida do pessoal. Entendeu? Então, não existe isso, né, doutora Karina? Não, que a gente vai aguardar. Na verdade, é que saiu um despacho, por quê? Porque a empresa, quando ela recolheu, né, ela recolheu pelo Banco do Brasil. E quem faz o pagamento, né, do fundo de garantia, vocês sabem que é a Caixa Econômica. Então, uma instituição, ela tem que transferir o dinheiro para outra e esse trâmite demora um pouquinho, né, um trâmite bancário. E aí, depois que é feito isso e que a vara do trabalho tem a informação, né, a resposta pela Caixa Econômica que o dinheiro já se encontra devidamente lá, naquele banco que deve fazer os pagamentos, ela vai emitir o alvará. Porque imagina, se eles pedem o documento, você chega lá, não está aqui, não tem dinheiro nenhum aqui depositado na sua conta vinculada. Por quê? Porque tem que ter primeiro esse trâmite, ele ser sanado, para depois que o valor ir para a conta de cada um de vocês na Caixa Econômica. Por isso que a gente tem aquele cuidado. Quando faz o acordo, a gente pede que o valor do acordo seja acreditado na conta do sindicato, porque o sindicato repassa para o trabalhador. Porque se for para a vara do trabalho, deficiência de funcionários, exatamente, demoraria muito mais, o que a gente consegue resolver em um dia. Só que quanto ao fundo de garantia, o FGTS 40%, a gente não é na conta vinculada, é na Caixa Econômica. A gente não pode escolher como vai fazer o pagamento. Isso diretamente aos trabalhadores não pode mais, tá? A Justiça não aceita. 175 Reduc, foi homologado o acordo, né? Então, agora a gente está aguardando o quê? Que o processo volte do Sejusc para a vara de origem, para estar expedindo o alvará para o sindicato. E assim que tiver o valor na conta do sindicato, a gente vai estar encaminhando isso lá no grupo, avisando, botando a relação dos trabalhadores para estar vendo ao sindicato para receber. Como foi nos outros contratos, né? Exatamente, né? Como foi o pessoal da Termorrio, né? E 170. 170. Contrato 180. A nova data de conciliação do Sejusc, agendada para o dia 4/7, às 9 horas da manhã. Vamos ver se nós vamos conseguir resolver esse processo, né? Estamos aí na luta com a empresa, com o Transpetro, não é esse da Transpetro? Não, esse é Transpetro, mas é Reduc. Petrobras também, Petrobras, né? Pra gente tentar resolver. 163 Transpetro, na audiência do dia 26 de maio,
foi adiada a sessão da audiência telepresencial, para o dia 20 de agosto, às 10h20. Lembrando, né, 163. que nesse processo da 163, foi aquele pessoal que nós tivemos uma mediação no Ministério Público do Trabalho e foi, infelizmente, né, o valor que seria destinado para aquela mediação, nós tivemos a ciência agora, essa semana, de que este valor que seria destinado àquela mediação para estar enviando os sindicatos e rateando e pagando os trabalhadores, que este valor ele foi penhorado, ele foi bloqueado por uma vara do trabalho lá em São Sebastião, em São Paulo. Então, essa mediação que houve no Ministério Público do Trabalho, ela ficou comprometida, porque a Transpetro falou que teria um determinado valor, né, para estar transferindo para todos os sindicatos, acho que era 2.900.000, uma coisa assim. E aí esse valor iria ser destinado a várias entidades sindicais para estar pagando aos trabalhadores, independente de terem ajuizado ações com o sindicato ou não. Tá? 33 ponto alguma coisa. Era 33 ponto alguma coisa porcentagem para cada trabalhador. Ocorre que este valor, ele foi penhorado e está na vara do trabalho em São Sebastião. Então, a Transpetro, ela informou isso no processo, que ela não tem mais como cumprir o que ela se comprometeu na presente mediação. E nós estamos vendo o que o procurador do Ministério Público do Trabalho irá fazer com relação a isso, ok? Mas o processo de vocês, que vocês têm aqui com o sindicato, ele continua, entendeu? E nós vamos ter, sim, uma audiência no dia 20 de agosto. Mas dinheiro no processo, embora a gente tenha solicitado e pedido, né, a antecipação da tutela para fins de que o juiz penhorasse, né, bloqueasse algumas medições da empresa, isso não foi feito porque o aviso que nós apresentamos, a empresa deu um aviso coletivo para todos e a juíza não aceitou aquele aviso que não tinha o nome de cada um de vocês separado, ok? Então vamos aguardar dia 20 de agosto a gente ter audiência para a gente ver essa questão de resolutiva ou não do processo de vocês. Aviso 170 do pessoal que saíram em fevereiro. No dia 2 de junho, foi intimado o Ministério do Trabalho para emitir parecer, né? Que já aconteceu, né, doutora Karina? No dia 2 de junho, em verdade, né, foi intimado o Ministério Público e ele já apresentou parecer e está concluso para o juiz dar a sentença no processo de vocês. O parecer do Ministério Público do Trabalho foi totalmente favorável à procedência da nossa ação e nós também, né, doutora Paula, estávamos tentando entrar em tratativas de acordo com a empresa, porque vocês sabem, vocês que são do contrato 170, né, que sai em fevereiro, que a empresa ela entrou com uma ação individual dela contra a Petrobras e contra o sindicato, querendo o bloqueio não de medições, mas dos 5% que ela teria do contrato, né, que a medição dela, né, que ficaria retido. E esse valor que foi retido lá de 5.400.000, se eu não salvo engano, eles querem utilizar para estarem pagando alguns trabalhadores, não é? E, enfim, nós estamos tentando chegar num denominador comum para que a gente consiga fazer um acordo com a empresa para pagar os trabalhadores da 170, ok? Mas ainda não tem nada de concreto. Tem aquele valor de 800 e poucos mil, né? E alguns valores que a gente está pedindo para que seja remetido para esse processo. Exatamente. Nós conseguimos pegar, né? A Petrobras apresentou apenas 825 mil que ela tinha retido de medições. E todos esses acordos que nós fechamos, né? Com uma ordem de preferência é o processo de vocês junto à Petrobras, né? Todos os valores que nós fechamos acordo que sobraram de retenção dos outros processos vão para o processo de vocês. Então, isso pelo menos isso garante o quê? 2 milhões, né? Por aí, né? Um valor de 2 milhões no processo. Porque ainda não dá para pagar todo mundo. E não dá para a gente tentar fazer um acordo só com esse valor, ok? Mas nós estamos tentando ver se a gente consegue trazer valores deste outro processo da própria empresa para o processo de vocês, para a gente estar fazendo acordo, a nossa né? ação somos 118, 118. né, doutora Karina? Sendo que 27 trabalhadores procuraram, além da assistência do sindicato, procuraram um advogado particular. O sindicato, quanto a isso, ele não interfere
Se puder pagar a todos, melhor, né, doutora Karine? Exatamente. A gente não quer que todos interfere, recebam, tá? entendeu? Então, a gente vai estar fazendo de tudo para estar pagando todos vocês. Mas tem Exatamente. que ter os valores no processo. É. Alguma interação? Aproveitando a 170, já foi respondido as 3 pessoas que perguntaram, mas veio uma pergunta também da 170 de fevereiro, do Henrique Jesus, pelo Instagram. Ele deixou assim, ó, 170 de fevereiro, a MIP não foi na audiência, então não tem acordo? Eles têm que pagar? Não, ó, teve o advogado da empresa teve, e ele tem procuração para assinar acordo. Ele tem autorização, o advogado teve na audiência, sim. Beleza. A outra do jurídico que veio, a Silvanício Manuel. Ele perguntou sobre o processo da Produman. O Produman é processo individual, né, doutora Karine? Exatamente, tem que Então, entrar em contato diretamente com o departamento. aqui a gente está passando informações das ações coletivas. das coletivas. Então, anota o número 98486-6003, WhatsApp. Não recebe ligações nesse número, só mensagem, entendeu? A Alexandre Oliveira, ela botou sobre a MIP fevereiro, se tem data para o pagamento. Ainda não temos data, porque ainda não tem os valores todos no processo. Exatamente. Né? E esse processo, em verdade, ele se encontra já em fase para o juiz sentenciar, né? Nós apresentamos razões finais no processo, o Ministério Público já falou, e com relação a essa questão até que o senhor, como é que era o nome dele, levantou, se a MIP não foi na audiência, na verdade, o advogado foi na audiência, ele tinha poderes para representar a empresa naquele momento. Mas como ela não levou o preposto, deve ser isso, aplicou-se uma coisa chamada pena de confissão a ela, ok? Que o juiz vai ser aplicado ou não, na hora que o juiz analisar e elaborar a sentença. O preposto não foi, mas a empresa foi representada pelo advogado. Mas o interessante pra gente é tentar resolver o quanto antes, né? Até porque muitos já sabem, acho que eu já ponderei aqui, a empresa também ela entrou, né, na Justiça Comum com um processo de recuperação judicial, o que gera um alerta para nós que temos ações contra a MIP, que temos dinheiros retidos em ações na Justiça do Trabalho. Então, o quanto antes nós conseguirmos resolver essa questão, seria de bom, né, de bom altrive que a gente consiga resolver. Por quê? Por que trabalhador é importante? Porque toda recuperação judicial, quando ela é deferida pelo juízo comum, qualquer valor que ela tenha de bloqueio de verbas, qualquer retenção que tenha em qualquer justiça, seja trabalhista, ou seja, por exemplo, federal, se ela estivesse devendo algum tributo e foi bloqueado, por exemplo, esses valores retidos, eles são obrigatoriamente encaminhados para o processo da recuperação judicial. Então, seria um dinheiro que seria encaminhado para lá, tá? Então, é necessário que a gente tente conseguir realmente, né, que a gente tente obter um resultado positivo junto a esses acordos, ok? Então, nós estamos tentando fazer essa tratativa de acordo, correndo atrás. Já tivemos várias reuniões com a empresa, com o sócio, inclusive, mas temos alguns pormenores aí que a gente está tentando resolver, porque não depende só do sindicato, a gente depende da empresa. E não é o cálculo dela que eu vou acatar, vai ser o cálculo que o sindicato fez para cada um de vocês. Entendeu? Beleza. O Henrique, que veio lá, fez essa pergunta pelo Instagram. Está agradecendo o retorno da doutora. Obrigada. O Marcelo de Carvalho deixa assim: muito obrigado pela atenção de vocês. Estão de parabéns do módulo de trabalho. Obrigada. Vamos para o sorteio, Léo? Vamos para o sorteio agora? Ainda tem mais alguma pergunta? Ainda tem algumas interações. Posso responder depois? Tá bom. Só mais uma aqui, ó. Excelente explicação em tudo. Muito obrigado, doutora Karina, doutora Paula. Equipe sempre maravilhosa. Obrigada. E a enquete, Léo? Enquete, vamos lá. Tivemos 10 votos. Os 10 votos foram sim. Ai, que beleza. Olha, então, ó, você trabalhador ou trabalhadora, vocês podem estar participando aqui junto com a gente, como nós já trouxemos alguns trabalhadores aqui na nossa live. Vamos mudar o local, né, Léo? Aqui tá tão apertadinho. Olha. Tá quase. Tá quase. Então, 10 pessoas participaram do sorteio que votaram na enquete. Sim. Beleza. Você tem que levantar, Léo, o nomezinho dessas pessoas. Então vamos lá pro sorteio? Pode aí, Sérgio. Vambora, Sérgio.
Opa! Vamos Vou tirar tirar do aqui. Vamos ver que número saiu, ó. Ixi, tá até pulando aqui no meu colo. Número 5. Número 5, 05. Alfredo Eudivan. Alfredo Eudivan. Alfredo Eudivan, você está presente na live. Você deixa tem eu ganhei. 15 segundos para botar e 15 ganhei, hein? segundos. Enquanto dá esse tempo, eu vou só ler mais uma interação aqui, ó. O Nilvaldir José, doutora Paula, você tem que ver a nossa deputada federal para Olha representar só. os trabalhadores do Rio e também Duque de Caxias. Ai, era um sonho, né, Nivaldir do Mazinho, né? Vamos ver aí, vamos trabalhar depois em cima disso daí, próximo ano, né? Alfredo já deixou, ganhei. Ei, Alfredo! Parabéns! Tá? Tem que ver se vai vir ao sindicato pegar, vai encontrar com a gente na Reduc, como é que vai ser? Pra pegar Deixa aí o nos seu... comentários, Alfredo. Deixa aí no comentário. Tá bom? E nós ficamos muito felizes, né, com o acompanhamento de vocês, trabalhadores, porque a Rádio Citicom, né, Sérgio, ela existe e ela está aqui para trazer informação para vocês da categoria, para trazer informações sobre os andamentos processuais, falar sobre serviços, esclarecer dúvidas, falar com trabalhadores, como nós já tivemos aqui nossa live ajudando alguns trabalhadores. Nós tivemos um caso de assédio moral, né, que nós estamos resolvendo no jurídico. A trabalhadora tomou coragem após assistir a nossa live de entrar em contato. Então nós existimos aqui hoje na Rádio Citicom para atender você, trabalhador e trabalhadora. E lembre-se de estar sempre compartilhando, falando, olha, vamos assistir, é toda quinta-feira, de meio-dia a 1, é uma horinha só, às vezes a gente passa um pouquinho do horário, mas é pouca coisa, para que a gente possa trazer para vocês não só informações, não só conteúdo, mas que você, trabalhador, se sinta acolhido e saiba que o sindicato é a sua casa, a casa do trabalhador, e o Citicom ele está aberto para vocês estarem se associando, se filiando ao sindicato. Veja como pode ser feito. A doutora Paula, né, e o Departamento Social, nós temos todos os benefícios que o sindicato dispõe para cada um dos trabalhadores, né, Sérgio? Sim, doutora. Eu queria agradecer aqui também, né, e pedir a vocês, vocês podem estar enviando alguns temas, eu quero que seja abordado certos temas, você pode estar passando para a gente, né, Léo? Para a gente estar falando nos próximos programas. Queria agradecer aqui a doutora Karina, doutor Hernandes. Queria agradecer a você, o doutor Hernandes não foi falado sobre isso? Ele estava na reunião da LCD, tá bom, gente? Por isso que ele não está aqui. Agradecer o Sérgio, Karina, o Hernandes está aqui aguardando a gente. E outra coisa, ao Ciantec, o pessoal foi lá, fizeram o curso, entendeu? Que bacana, né? Obrigado ao Ciantec. Eu vou falar para vocês, mais mulheres do que os homens compareceram lá para fazer. Que bacana, olha que legal. Aí depois o pessoal vai estar vindo aqui com certificado, tirando foto com a gente. Que legal. O pessoal me agradeceu essa semana lá na Muito Reduc. legal, muito legal. E o Ciantec, obrigada aí mais uma vez. E é uma parceria, né, que a gente tem com os cursos, né? A enquete já saiu, né, Léo? Já saiu. Temos só algumas interações ainda para fechar. Ai, meu Deus. E agradecer, né, vocês, o Citicom, a casa tá aqui aberta para todos vocês, entendeu? E estamos juntos aí sempre. Boa tarde a todos. Ó, o companheiro Cássio Vinícius, ele deixou assim: eu estou com salário atrasado há 2 meses na empresa ambiental na Reduc. Ambiental tem que vir ao sindicato, a gente já botou isso no informativo, o trabalhador tem que vir ao sindicato para a gente estar entrando com ações. Entendeu? Já foi colocado até nos nossos últimos informativos. Chamamos do Ministério do Trabalho, a empresa não compareceu. Então, não espere mais. Venha ao sindicato, trazendo toda a sua documentação, contra-cheque, carteira digital, identidade, CPF, tudo isso pra gente estar fazendo. Se tiver o crachá também, tá bom? Pra não ter que esperar mais, não tem que esperar. Tem que vir ao judicializar, sindicato. não tem jeito. Alfredo Eudivan deixou que pega o prêmio na Reduc. Ele deixa também assim: obrigado, doutora Paula, doutora Karina, ao Serjão e a todos os envolvidos do Citicom pelas informações muito úteis da classe trabalhadora. Deus abençoe todos vocês. Tá bom, amanhã então, bom. seu Alfredo, amanhã lá na Reduc, tá? Tá bom? Legal.
Um abraço. Um abraço a pra todos. Tem mais, Léo? Para fechar o último. Ah, Marcele Anjo, boa tarde, minha família Sitcom, marcando aqui minha presença. obrigada, Marcele, obrigada, Marcela. amor. Marcos Silva também, marcando. Obrigada, minha presença. Marcos. Obrigada aí, Boa tarde, agradecemos gente. a presença e até a próxima Até a quinta-feira, a próxima live, com Um mais abraço. informações para vocês. Tchau, tchau.